Bom dia a todos. Desde já, saúde e agradeço a presença de todos e declaro aberta a presente audiência pública. Convido para ocupar a mesa o vereador Isaías Colino, primeiro signatário do requerimento que deu origem a esta audiência. Vereador que irá secretariar os trabalhos. Secretário Municipal do Meio Ambiente, senhor Perseu. Marina, faz favor. Secretário Municipal de Desenvolvimento, Edson Batistão. Caro secretário. Engenheiro Nivaldo Visotto, representando o secretário Municipal de Planejamento. Composta a douta mesa, quero passar a palavra ao vereador Isaías, que irá conduzir o trabalho. Bom dia, senhor presidente. Também gostaria de convidar para compor a mesa o secretário de Negócios Jurídicos do município, Dr. Nilton Viadana. Antes de iniciarmos as discussões, eu quero só fazer uma breve justificativa, em razão do horário e do dia escolhido pela audiência, em razão dos diversos feriados que nós tivemos no último mês, aí, e em razão da necessidade do regimento da Câmara, em essa audiência ser realizada no máximo esta semana, haja vista que na semana que vem esse processo já será encaminhado para o plenário, esse projeto já será encaminhado para o plenário, e em razão das festividades que ocorreram na casa no último mês, comemoração do aniversário da cidade, enfim, essa foi a única data disponível que tínhamos, por isso do horário nem tanto usual dessa audiência pública. Eu quero iniciar também agradecendo a presença de todos os secretários do governo João Cury aqui na mesa, que vieram aqui atender a um pedido da Câmara contido no requerimento de número 228, de autoria de vários vereadores, que tem o objetivo de debater sobre o projeto de lei número 8 de 2014, que dispõe sobre a fixação de critérios para a criação de zona especial de expansão urbana em área rural e da outras providências. Como é de praxe dessa casa, esse é o momento do debate, onde os vereadores, onde eu aproveito para agradecer a presença do vereador Valmir Reis e para justificar a ausência do vereador Curumim, que tinha um compromisso logo pela manhã hoje, que disse que assim que terminasse o seu compromisso viria para esta audiência, vai fazer o possível para chegar, onde a gente vai apresentar questões e, enfim, vamos participar pedindo esclarecimentos para o secretariado do prefeito, para que a gente possa ter tranquilidade na hora de emitir um parecer aqui na Câmara Municipal. Eu acho que, para a gente iniciar os debates, eu vou tomar a liberdade aqui de ler a justificativa apresentada pelo senhor prefeito municipal aqui com relação ao projeto. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Temos a honra em encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a fixação de critérios para a criação de zonas especiais urbanas em área rural e da outras providências. A presente propositura tem por escopo o regramento e normatização para a criação de zonas especiais urbanas em área rural do município de Botucatu, em glebas lindeiras à rodovia Professor João Hipólito Martins, até o limite entre os municípios de Botucatu e Itatinga, estabelecendo critérios, requisitos urbanísticos e exigências para a implantação de edificações e empreendimentos, disciplinando a ocupação urbana.
Pretende estimular ainda a atração de novos investimentos e disciplinar o crescimento urbano nas regiões não contíguas ao perímetro urbano, regrando os empreendimentos com o necessário compasso com as premissas urbanísticas, preservando a área rural que remanescerá na região. Por se tratar de áreas próximas de transação urbanísticas e que criem barreiras indesejáveis ao desenvolvimento econômico do município, a convivência das áreas urbana e rural requer regras e mecanismos para a gestão destas interfaces, para que o desenvolvimento ocorra em harmonia e com a resolução das questões decorrentes desses conflitos. Ademais, é preciso ampliar a competitividade do município de Botucatu, abrindo-se novas fronteiras no tecido urbano, para a implantação de empreendimentos que gerem postos de trabalho. O incremento das receitas municipais que resultará da operação destes novos empreendimentos permitirá a expansão da promoção social da cidade, propiciando mais serviço aos nossos cidadãos, embasando um novo ciclo de desenvolvimento econômico para Botucatu, associado a mais qualidade de vida para todos. Essas, portanto, as justificadas razões que determinam o encaminhamento da presente proposição à alta deliberação dessa egrégia Câmara Municipal. Contando com a aprovação da presente iniciativa, renovamos a Vossa Excelência, ilustres vereadores, nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, João Curineto, prefeito municipal. Essa é a justificativa que acompanha o projeto de lei. É um projeto de lei, como eu disse no início, não muito extenso, que faz algumas considerações. E eu vou passar a palavra agora, acredito que o secretário Edinho Batistão pode nos fazer alguns esclarecimentos para a gente iniciar os debates. Senhor presidente, vereador Carreira, vereador Colino, companheiro Biadana, secretário de Assuntos Jurídicos, Perseu, no Meio Ambiente, Visoto, do Planejamento. Eu acho que essa lei, ela visa simplesmente disciplinar um corredor que nós temos hoje em franco desenvolvimento em Botucatu. E eu acho que a justificativa enviada pelo prefeito, ela já está bem elucidada. E o que a gente gostaria de acrescentar é o seguinte: a gente tem notado no estado de São Paulo, existem alguns corredores de desenvolvimento ao longo de rodovias, principais rodovias do estado de São Paulo. Então você pega partindo da capital de São Paulo, você pega a rodovia Anhanguera, ela até a região de Jundiaí, Piracicaba, Araras, ela está totalmente tomada as suas laterais. Isso faz com que as empresas se instalando ao entorno dessas rodovias. E a mesma coisa acontece com a rodovia Washington Luiz, acontece com a rodovia Raposo Tavares, acontece hoje com a rodovia Castelo Branco. Hoje, a bola da vez é a Castelo Branco. Ela vem sofrendo um desenvolvimento nas suas laterais extremamente importante dentro do estado de São Paulo. E o que acontece com a rodovia João Hipólito Martins? A rodovia João Hipólito Martins, ela é a ligação da capital do estado com o centro-oeste do estado. Hoje você sai de São Paulo, você vem pela rodovia Castelo Branco, interliga com a Marechal Rondon, aqui em Botucatu, e você segue para o oeste do estado até a divisa do Mato Grosso. Então, a nossa preocupação é a gente disciplinar a expansão urbana ao entorno da rodovia João Hipólito Martins. É uma interligação extremamente importante para o desenvolvimento do estado e para o desenvolvimento de Botucatu. E se nós deixarmos ela do jeito que está hoje, cada um instalar o que bem entender, futuramente nós poderemos ter algum tipo de problema nesse sentido. Haja visto hoje, nós estamos aí prestes à inauguração do shopping, aí fica aquela dúvida, né? O shopping está na entrada ou na saída da Hipólito Martins? O shopping já é uma vitrine para João Hipólito Martins hoje. Para quem vem do oeste do estado em direção à capital, ele está na entrada. E
e para quem vem de São Paulo para o interior do estado, para o interior do Brasil, ela está na saída. Então, eu acho que é de extrema importância nós disciplinarmos a instalação de empreendimentos no entorno da João Hipólito Martins. Então, basicamente, é isso que a gente pretende, e a gente espera que a Câmara Municipal aprove, e nós não estamos aqui determinando o que vai se instalar, nós estamos simplesmente colocando as regras do que vai acontecer futuramente. Então, acho que a justificativa do prefeito está bem elucidada. Eu só quis colocar mais essas ponderações para elucidar um pouco mais esse projeto. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, secretário Edinho Batistão. Eu não sei se mais algum dos componentes da mesa deseja fazer uso da palavra. Visoto, Perseu, tem alguma consideração especial com relação ao meio ambiente? Os vereadores presentes, Érica, eu não sei se é possível, eu sei que é de última hora. Será que, como o projeto é um projeto pequeno, será que a gente tem possibilidade de passar no telão e, de repente, a gente tá no jeito? Acho que a gente podia fazer a leitura do projeto e daí depois a gente abre para as considerações de todo mundo. Vamos fazer o seguinte, eu vou acompanhando, fazendo a leitura aqui dos artigos, e daí, um a um, conforme forem surgindo as observações, inclusive do público presente, podem ir interrompendo para a gente fazer aí um debate sobre as questões. Tá? O capítulo 1, das disposições preliminares, artigo 1º. A construção de edificações e ou empreendimentos urbanísticos em zonas especiais de expansão urbana a serem criadas na faixa de área rural lindeira ao eixo rodoviário da SP-209, rodovia estadual Professor João Hipólito Martins, até a divisa entre os municípios de Botucatu e Itatinga, deverão ser aprovadas individualmente por lei municipal específica, observadas as disposições desta lei e sem prejuízo da legislação pertinente à matéria. Acho que com relação a esse artigo não temos maiores observações. Esta lei tem como objetivo, inciso 1º, fixar os critérios e requisitos urbanísticos para a construção de edificações e implantação de empreendimentos mediante a criação de zonas especiais de expansão urbana em área rural, doravante chamadas de zonas especiais. Inciso 2º, disciplinar a ocupação urbana sem prejuízo à área rural. Inciso 3º, induzir novos vetores de desenvolvimento econômico. 4º, gerar novos postos de trabalho. E 5º, ampliar as receitas do município. Acho que também... Eu vou continuar lendo, tá? Se surgir a necessidade de observação, por favor, me interrompa. Artigo 3º. A criação de zonas especiais ficará restrita às glebas lindeiras ao eixo de penetração representado pela rodovia estadual Professor João Hipólito Martins até a divisa entre os municípios de Botucatu e Itatinga para a implantação de indústrias, centros de distribuição, empresas prestadoras de serviço, hotelaria, centros comerciais, parques empresariais, empreendimentos destinados a empresas de base tecnológica e loteamentos de uso habitacional, que contribuam para o desenvolvimento econômico do município. Parágrafo 1º. Nas zonas especiais, fica também permitida a implantação de loteamentos, condomínios ou empreendimentos isolados que se destinem aos mesmos usos previstos no caput deste artigo. Segundo, uma vez aprovada a criação de zonas especiais em uma ou mais glebas, fica autorizado o destaque de subglebas atendidos os requisitos legais. Capítulo 2, dos critérios. Artigo 4º. A criação de zonas especiais deverá atender aos seguintes critérios. Inciso 1º. A transformação de áreas rurais em zonas especiais de expansão urbana só poderá ocorrer quando não houver prejuízo ao meio ambiente ou conflito com o entorno, em especial quanto aos usos rurais, e ainda quando os impostos municipais incidentes sobre os bens e serviços existentes em pelo menos em metade da área das zonas especiais de expansão urbana já implantadas estejam gerando receitas ao erário mediante efetiva arrecadação. 2. Pode falar, Diogo. Usa o microfone, só por gentileza. Obrigado, bom dia.
Aqui no capítulo 2, Isaías, dos critérios, como ali tem uma área de proteção ambiental, inclusive tem bastante mata no entorno, até Itatinga, e são muitos os casos de atropelamento, eu já observo que existe um conflito. Tá? Então, no e-mail que eu mandei para a Câmara, no capítulo 2 dos critérios, por tratar-se de uma área de zona silvestre, e tem estudos que lá vivem lobos-guarás, jaguatiricas, tamanduás, sugiro que insira-se critérios, ou seja, dispositivos que protejam a fauna e flora de uma maneira explícita, estimulando o incentivo a criadores de corredores ecológicos. Isso é fundamental nessa área em especial, para evitarmos atropelamento e uma redução do habitat e alimentos desses animais. Dessa forma, nesse inciso, poderiam definir na lei dessa zona critérios responsáveis de conservação, o que não temos atualmente. E para voltar um pouquinho sobre o capítulo 1, as transformações de áreas rurais em zonas especiais de expansão urbana só poderão ocorrer quando não houver prejuízo ao meio ambiente ou conflito com o entorno. Então, a gente poderia definir o que seria conflito ou prejuízo, poderia deixar isso semanticamente explicitado, porque se a gente também não definir, eu acho que a lei fica um pouco solta. E também gostaria de saber se poderíamos colocar uma forma da municipalidade saber como se faz para mediar esse conflito. Porque existindo conflito, qual é o processo operacional padrão? Qual é a conduta que cada uma das partes envolvidas tem que acionar, ou como se relacionaria a mediação? Diogo, se você puder só explicar para mim, quando você fala de corredor ecológico, o termo que você usou é isso? Usei, certo. Você pode, desculpa, eu sou leigo, me explicar como que funciona isso para tentar entender, para ver se é possível encaixar ou não? O corredor ecológico ele vai ser um critério, né, associado ao dispositivo do empreendimento. Então, há uma necessidade, evidente que eu já sei que está se falando sobre o respeito à legislação, mas eu acho que poderia ser feito um estudo sobre a localidade, porque mesmo havendo e existindo leis estaduais ou federais já que garantem, né, uma determinada conduta, ali na beira da estrada tem muita área que é de remanescente, de cerrado e de mata atlântica e que vive animais silvestres. Então, como seria a disciplina ou a conduta de um empreendimento à beira, se a beira já é uma zona de proteção? Então, os corredores seriam uma forma que, tampouco eu também não sou especialista na área ambiental, sou só representante de uma associação, vou saber te dizer como deveria ser implementado. Acho que tem que haver um estudo sobre o impacto ambiental e o que a gente poderia fazer em termos de técnicas legislativas é colocar ali um dispositivo que garanta um crescimento espaçado, um crescimento que mantenha a fauna, a flora, para que a fauna possa continuar se movimentando. E é de se registrar que, se você colocar no Google a palavra atropelamento, onça ou qualquer outro animal silvestre na rodovia, você vai ver que há um alto índice de atropelamento desses animais, né? Então, há uma preocupação também ambiental no que tange a ocupação responsável. Aqui fica claro que se tem, né, o aspecto de respeito à legislação, mas acho que a gente podia ser um pouco mais específico. Os corredores ecológicos mediante a uma lei específica do mesmo, assim como a questão do conflito também. O conflito será mediado dentro de uma lei específica de conduta municipal para resolução de conflito, onde se poderia reunir tudo, inclusive numa câmara de mediação. Porque eu já entendo que existe um conflito, tá? A zona que vai até Itatinga, né, você pode pegar ali que são muitos eucaliptos, mas em volta você tem um eixo de mata densa e preservada, muito embora seja pouco, que habita animais, né? Então, eu vejo que, de repente, a gente pode ganhar nessa lei alguns critérios que sejam mais específicos no que tange a ocupação da lateral, porque, dessa forma, eu vejo que, no futuro, aquela mata que nós temos, que é pouca, vai deixar de existir. Mas mesmo constando no inciso 2º do artigo, que diz o seguinte, ó: deverão ser preservados todos os remanescentes de vegetação nativa,
ainda que mediante programas de compensação, conforme dispõe a legislação ambiental. Será que isso não estaria contemplado nesse inciso segundo? Eu vejo que a questão do corredor ele tem uma lógica diferente. Ele tem assim, vamos supor, eu posso dizer dessa interpretar dessa forma que se eu deixar lá uma determinada área, ou compensar, eu estou dentro do aspecto legal. Mas o corredor ele tem essa questão de conectividade, né? Então, dentro de um empreendimento ao outro, tem que ter uma faixa de ligação para que a fauna possa se movimentar. Então, talvez esteja aí a diferença entre respeitar a lei ou compensar e corredor. O corredor ele tem essa questão da movimentação, da mobilidade. A gente não pode simplesmente deixar um espaço, um fragmento, né? Porque senão a gente vai fragmentar mais ainda o que já está fragmentado. Entendi. Pelo menos no eucalipto, os animais conseguem se locomover. Quando aquilo virar construção, se não houver essa... Eu acho que seria uma visão mais de crescimento sustentável do que atender a legislação ou preservar a mata nativa. Acho que tem que pensar como que a fauna vai se locomover, né, dentro daquele bioma. O Itatinga, ali para o lado, tem muita mata e tem muito animal. Você tem conhecimento, Diogo, se existe legislação para esse tipo de situação eu já em algum sei lugar? Que tem um trabalho que a professora Renata, que trabalha com fauna, orientou sobre corredores ecológicos. Eu acho que a gente poderia dar uma espiada nesse projeto e consultar a professora Renata sobre como a gente poderia fazer um uso de ocupação mantendo esse termo inovador que seria, ok, vamos crescer, mas vamos crescer respeitando a interligação desses vestígios de mata, porque dessa forma que está, né, eu acho admirável, né? A gente tem que preservar os remanescentes, mas eu ainda posso pensar de uma maneira fragmentada, né? Eu posso interpretar dessa forma. Eu entendi a sua colocação, eu até vou aproveitar a oportunidade, verificar com o Perseu e com o Viadana se é possível pedir tanto para o Leonardo quanto para algum funcionário, doutor Viadana, se é possível, não sei se juridicamente essa sugestão é viável, mas para a gente realizar um estudo, enfim, verificar sobre a possibilidade de incluir essa questão. Me parece uma situação interessante, não conheço a viabilidade, confesso que para mim isso é um termo novo. Se o senhor puder pedir para alguém da equipe fazer um levantamento, enfim, nem que de repente não possa ser contemplado neste projeto, mas que no futuro a gente possa trazer esse tipo de conceito, me parece uma coisa bastante interessante. E sobre a questão da mediação do conflito, você acha interessante explicitar o que seria conflito e como a gente seria o procedimento para resolver um conflito? Você acha que não, eu entendo a sua colocação. Eu não sei, na verdade, assim, eu não tenho uma sugestão para o tema. Eu entendo a sua preocupação. Talvez, acredito que isso possa ser atendido. No material que você me encaminhou para a Câmara, desculpe, eu não me lembro de tudo. Tem uma sugestão com relação a esse tema de conflito? Tá sim, você puder? Eu vou ler. Porque acho que contempla. Sugiro que possamos melhorar esse... como proceder em caso da ocorrência do conflito. Como notificar um conflito e como mediá-lo. Aí eu coloco um exemplo, tá? Acionar o Código de Conduta Municipal de Conflitos a ser criado em lei específica para mediação. E aí, de repente, nesse Código de Conduta Municipal de Conflitos, você delimita quais são os procedimentos, aonde vai ser a Câmara Técnica de Mediação e como será mediado, né? Só eu gostaria de registrar a presença da vereadora Rosiello. Eu não sei se Câmara Técnica é possível da gente criar, mas eu acho que, de repente, a gente poderia aproveitar a junta que vai ser criada no Código Ambiental, se for aprovado aqui no futuro, e conferir a ela também essa competência de julgamento, enfim, de análise desses conflitos. Eu vou anotar aqui e a gente conversa um pouco mais calma sobre essa... O companheiro Marco pediu a palavra? Pode passar. Pegando um gancho com relação à questão do corredor ecológico, eu já tinha observado a necessidade de a gente pensar sobre isso, porque vocês não tenham dúvida que essa área que está sendo proposta, ela vai ser uma área de grande conflito, sim, porque eu vejo o pouco de mata que resta nessas áreas
E Botucatu, por ser uma cidade com vocação ambiental, não pode desprezar essa questão. É importantíssimo, sim. Tentando explicitar o que seria o corredor ecológico, é isso mesmo que o Diogo observou. E tem que se ter, onde se caracteriza que há vestígio de animais silvestres, tem que existir uma faixa onde eles possam percorrer com segurança. Inclusive, em projetos mais avançados, existe interligação por baixo da rodovia para esses animais poder transitarem sem correr no menor risco possível de atropelamentos e outros maus aí que possam ocorrer. Eu só queria entender aqui, para entrar um pouco no contexto, o secretário, essa questão, zonas especiais de expansão urbana, ela tem alguma diferença de zona urbana ou ela recebe essa denominação por ser específico em áreas lindeiras da rodovia? Doutor Viadani, eu vou responder. Se eu disser alguma bobagem, por favor, me interrompa. Na verdade, Marco, existe já a delimitação via o zonamento do município naquilo que é zona urbana e aquilo que é zona rural. Para você, a zona urbana, ela consegue ir avançando em cima da zona rural à medida que vão sendo permitidos novos loteamentos. Mas para você criar um distrito, enfim, uma parte específica no meio da zona rural, onde é como se ela fosse uma ilha de zona urbana dentro da zona rural, é necessário uma autorização especial. E o Poder Executivo entendeu por bem criar essa nomenclatura. Isso, imagino que poderia ter qualquer outro nome, mas essa foi a opção que foi feita na hora de encaminhamento do projeto. E como nós falamos de áreas lindeiras, ela abrange que faixa? O que é em relação à rodovia? 1 quilômetro não especifica isso, né? A gente ainda não avançou, né, até mais para frente no projeto. Mas, de fato, no projeto não existe essa perspectiva de delimitação. Não sei se, de repente, não é uma questão interessante da gente delimitar ali delimitar um perímetro, um raio, enfim. Acho que pode ser interessante. Por ser área lindeira, se você não delimitar o espaço, está aberto para expansão, para avançar, entendeu? Eu acho importante essa delimitação, né? Se é que nós queremos explorar, digamos, as laterais da rodovia, que eu acho importante, mas também não deixa de ser importante a questão, sabe, a questão ecológica que Sim. Botucatu não pode. Marcos, a preocupação de não se criar uma delimitação para isso, para não se criar privilégios, porque senão a gente fica naquela situação. Bom, nós vamos criar aí no entorno da rodovia até, vamos supor aí, 500 metros ao entorno da rodovia. Então, quem está lá para o fundo não vai ter não vai poder usufruir dessa lei. Então, existiu essa preocupação de a gente não criar um delimitador para isso. Aí a gente fica na dúvida, bom, vão privilegiar só quem está no entorno da rodovia a 500 metros ou a 1.000 metros da rodovia. E quem está mais ao fundo da rodovia. Então, na verdade, essa lei ela tá servindo para disciplinar esse uso aqui. Quer dizer, futuramente, quando houver algum empreendimento, alguma ação de desenvolvimento que esteja contemplado por essa lei, aí vai ter que ser discutida essa situação. Porque, na verdade, dessa forma, nós estaríamos decretando a extinção da vida silvestre da região. Vocês não tenham dúvida disso. Porque nós temos observado, vocês devem ter acompanhado, num prazo de 6 meses, na região lá de Agudos, surgiu, acho que foi o atropelamento de 2 onças pardas e a captura de uma em zona urbana. Uma delas faleceu e uma outra está aqui na Unesp, não sei o resultado que deu, se conseguiram recuperá-la. Mas vocês vejam o quanto que isso afeta. E o resultado disso simplesmente foi constatado que é o avanço dos condomínios de forma indisciplinada nas áreas de matas.
E é o que vai acontecer aqui. Nós temos exemplos, eu estive comentando com o Diogo esses dias, que animais de grande porte estão sendo atropelados na nossa região. 2 tamanduás-bandeiras e lobos-guarás, entendeu? E nós temos responsabilidade com isso. Nós temos que fazer a nossa parte. No mínimo, denunciar. Agora, se as autoridades vão ser sensíveis a Mas isso... Marcos, você me permite só uma parte na sua fala? Claro. Olha, eu concordo com você e eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Mas, veja bem, a primeira situação, que eu acho que é isso aqui, a gente está discutindo só o conceito. Tá? A gente não existe... Para que seja feito, né, um empreendimento desses venha a se concretizar, como diz o artigo 9º aqui dessa lei, aprovada a criação da zona especial por lei específica, ficam autorizadas as providências necessárias para a respectiva transformação da área rural desmembrada nos termos desta lei em zona urbana. Então, a casuística, né, o caso a caso, também terá que passar por esta casa. Né? Hoje a gente aprova um modelo para que quem tem o interesse, o que se discute é se aprova ou não um modelo para que quem tem interesse no futuro em fazer esse tipo de bolsão apresente o seu projeto para o Poder Executivo, que vai transformar isso em lei e encaminhar para cá para a gente discutir essas questões. Lembrando que o inciso 2º deverão ser preservados todos os remanescentes de vegetação nativa, ainda que mediante programas de compensação, conforme dispõe a legislação ambiental. E mais abaixo ainda, no corpo da lei, a gente, depois que vier um projeto, que for encaminhado, ele tem que ser ouvidas as manifestações das secretarias de governo, desenvolvimento, meio ambiente, Condema, Condib e Secretaria de Planejamento, que analisarão a viabilidade técnica do pedido de consulta interessado e daí, se de acordo, dá o ok para que essa lei seja feita e encaminhada para cá. Então, assim, eu acho que o importante é a gente discutir se o conceito desses bolsões nos interessa ou não. A gente conhece ali, todo mundo acho que conhece a zona que a gente está falando ali na João Hipólito. Existem muitos bolsões de vegetação nativa, mas também tem muito eucalipto. Né? Uma coisa é você querer criar um bolsão desse ali no meio de uma área ali da fazenda, no meio dos eucaliptos. Essa é uma situação. Outra situação... Oi? E cana-de-açúcar, é muito bem lembrado. Outra situação é a gente colocar isso onde existe mata nativa. Né? Então, eu acho que a discussão nesse momento é o conceito. Interessa para a cidade permitir a ocupação desse tipo de empreendimento nas margens da João Hipólito? Interessa, legal. Aí, quando vier o caso a caso, né, vamos fazer ou não vamos fazer, aí a gente, de fato, tem que ficar muito antenado nessa sua preocupação para não permitir esse tipo de ocupação. Né? Não tenha dúvida que o preço que tem que se pagar pelo progresso, infelizmente, envolve essa questão ambiental. Mas você veja bem que essa questão, mediante programas de compensação, ela é uma faca de 2 gumes. Isso aí você dá a possibilidade da pessoa fazer o desmatamento e compensar em outra área. Você entendeu? E essa compensação, esse programa de compensação, ele é muito complicado. Para você compensar uma área que você desmatou, sabe, eu tenho acompanhado, eu tenho visto, quem está fazendo o programa de compensação tem que ficar no mínimo 2 anos cuidando da árvore para ver se ela não vai morrer, você entendeu? E eu acho que esse débito ambiental, eu acho que até a prefeitura de Botucatu deve ter, entendeu? Mas é uma questão delicada. Eu acho que a gente abre aqui uma margem para você poder destruir essa questão dessa mata que nós temos aí e depois fazer mediante programa de compensação, que o resultado é duvidoso. A minha sugestão, como cidadão, uma das coisas que eu acho mais linda na entrada de Botucatu, não é nem o shopping que vai ser, é a questão da mata. Quando você passa, com exceção do eucalipto, é essa mata linda que você vê ali no entroncamento, quando você vai para Itatinga, essa mata, isso aí tem que ser preservado. Nós temos que fazer um cinturão de proteção de tantos metros em volta onde existe a mata. Entendeu? Sei lá, 100, 200 metros, temos que fazer uma pesquisa para
poder ter o mínimo de proteção dessa área, que é uma riqueza. Então, é uma sugestão que eu dou, sabe? Mas eu não, a sugestão sua é que seja feito um Porque estudo. a área não é grande. Essas áreas de mata são pequenas. Infelizmente, são pequenas. O que teria que se fazer, na minha opinião, é fazer um cinturão de proteção em volta, onde não se poderia construir. E aí, consequentemente, essa mata vai se regenerando, pode ser pensado nisso, porque mesmo que você deixe aberto, porque eu não sei qual tipo de indústria nós vamos permitir que venha para cá. Se é indústria poluidora sonora, se vai ter poluição, você entendeu? É importante isso também, porque o que vai acontecer? Mesmo você preservando a mata, se você não tomar alguns cuidados, quem vive na mata vai embora. Por causa do barulho, por causa da proximidade das pessoas, do movimento, todo mundo sabe que isso pode acontecer. Então, às vezes, você preserva a mata, mas você não está preservando lá o habitat natural, a fauna, a flora, você não está preservando a biota do local. É importante essa questão do corredor ecológico para proteger o entorno dessa mata que ainda resta. Acho que a gente podia absorver e incorporar esse termo cinturão verde, que seria uma zona de amortecimento à expansão, né? E que possa dar segurança para qualquer que for o empreendimento, porque... Bom, e aí também acho que poderia também, nesse bolsão, né? Nesse cinturão, ter alguma restrição sobre o tipo do empreendimento. Por exemplo, um empreendimento que tiver mais impacto possa ficar mais afastado desse cinturão, né? Então, você não restringe, você simplesmente adapta o que for menos impactante para dentro desse cinturão. Acho que essa sugestão do Marco é bem legal. E, assim, só pegando um gancho, para a gente não se estender muito, onde existe a questão do CONDEMA, senhor presidente, tem esse termo, né? Está no artigo 7, né? Após a manifestação das Secretarias Municipais de Governo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, ouvidos também o CONDEMA. Eu acho que o termo não seria esse, ouvidos. Tá? Eu gostaria de sugerir que fosse colocado em novos incisos, né? Acionar a avaliação técnica do CONDEMA por meio da sua Câmara Técnica, ter a avaliação técnica do CONDEMA favorável dentro da Câmara de Técnica de Licenciamento, realizar antes uma consulta pública para expor o projeto e os documentos, bem como a informação de todo o processo, garantirem metas e cronogramas que os critérios de conservação e preservação serão executados dentro do prazo, e também definir quem vai fazer a fiscalização e o monitoramento desses prazos e desses cronogramas. Então, o artigo 7, para mim, está um pouco... Diogo, você me permite? Permito. Vamos continuar a leitura só, então? Tá, é que como você comentou, Não, eu já quis daí, pegar o gancho. a hora que eu chegar no 7, eu já interrompo, aí Tá você bom. faz suas observações, pode Marcos, ser? você terminou? Tá bom, obrigado. Então, Jorge, Pode falar, Dela, por favor. diante do que o Marco falou, do que o Diogo falou, aqui no artigo 4º, ali no inciso 1º, a transformação de áreas rurais em zonas especiais de expansão urbana só poderá ocorrer quando não houver prejuízo ao meio ambiente ou conflito com o entorno. Eu acho que aí deveria, então, ser mudado ali o texto, né, e colocado isso, né, respeitando, então, criando cinturões verdes, alguma coisa assim. Eu acho que ali é o ponto, viu, Isaías, para a gente colocar essa zona de amortecimento, alguma coisa assim na preservação. Lelo, eu acho que a sugestão ela é ótima, a gente pensando no meio ambiente. A minha única dúvida, a gente daí pensando como gestor, é quem vai fazer esse trabalho. Entendeu? Então, inclusive, se tiver sugestão, para a gente... Porque eu não vejo hoje, a não ser que eu esteja equivocado, na prefeitura alguém com condições de fazer isso, né? Não sei nem se existe na legislação estadual e federal previsão disso, se isso é competência da CETESB, enfim.
alguém precisa fazer esse estudo, né? Se isso seguir os padrões do licenciamento ambiental, isso não é nem um pouco barato, né? Então, eu acho que isso é muito importante, mas a gente precisaria ver se já existe esse levantamento, né? Isso é só um exercício, tá? É uma dúvida que eu tenho, para que a gente possa entrar nessa discussão. Acho que é importante, acho que, conceitualmente falando, acho que é indiscutível. Na verdade, agora a gente precisa pensar em como pôr isso na prática. Na prática, quem for liberar os futuros loteamentos, os futuros empreendimentos do local, né, ter que seguir isso, né? Mas futuramente, então, a gente entra com emenda, tal, para acho que a gente pode até tentar, de repente, entrar num consenso aí e fazer uma sugestão de uma nova redação, enfim, eu gostaria, inclusive, de te ajudar a participar. Vamos fazer junto, então. Obrigado. Bom, eu vou ler o artigo 4º de novo. Desculpa. Aqui, Perseu, por favor. Como está previsto no artigo 11, né, eu acho que quem vai ditar essas regras sobre isso é o EIA-RIMA, que o empreendedor será obrigado a fazer, né? A resolução CONAMA 1 já fala isso, né? Que esse porte de empreendimento necessita de um estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, né? Então, eu até assim acho que não concordo muito com a redação desse artigo 1º, quando não houver prejuízo ao meio ambiente. Sempre vai haver prejuízo ao meio ambiente, sempre. Tá? E é o que o Marco falou, é o preço que a gente paga pelo desenvolvimento. Não tem jeito, não tem jeito. Secretário, se me permite uma parte, só para pegar um gancho importante na sua palavra, eu não sei que tipo de estudo que o órgão público poderia fazer, já que está contemplando realmente nos relatórios que nós podemos pedir, que as entidades fatalmente vai pedir para se edificar nessas áreas. Sim, exato. Agora, todo empresário, ele já sabe que ele tem o custo, a questão do custo ambiental. Hoje não se foge disso. Né? Não, então, eu concordo com você, mas veja bem, essa questão do cinturão, dá para exigir isso? Vem no EIA-RIMA? Dá para, se a gente colocar na lei, vem nessa... Não, o próprio EIA-RIMA vai prever isso. O próprio EIA-RIMA. Porque no local existe área ali de preservação, área de mata que deve ser preservada. O próprio EIA-RIMA vai falar sobre essa necessidade. Tá? Isaías, então vamos ler tudo, então, né? Vamos daí lá. a gente tem, porque senão eu não sabia que tinha um 11º também. Porque a gente está discutindo questões que está contemplado. Ele prevê a análise todinha, seja ela econômica, social, de fauna, de flora, é um estudo completo. Secretário, mas tem alguns tipos de categorias de obra que tem dispensa, né? Para a implantação, desse tipo de empreendimento, é necessário o EIA-RIMA. Aí, o que vai ser feito dentro do empreendimento, aí pode ser passível de dispensa, mas não para a implantação desse tipo de empreendimento. Então, eu vou só mudar a forma de condução. Vamos ler tudo, tá? E aí, se ficar alguma coisa, a gente aponta. Pode ser? Então, vamos lá. Artigo 4º. A criação de zonas especiais deverá atender aos seguintes critérios. Inciso 1º. A transformação de áreas rurais em zonas especiais de expansão urbana só poderá ocorrer quando não houver prejuízo ao meio ambiente ou conflito com o entorno, em especial quanto aos usos rurais e, ainda, quando os impostos municipais incidentes sobre bens e serviços existentes em pelo menos metade da área das zonas especiais de expansão urbana, já implantadas, estejam gerando receitas ao erário mediante efetiva arrecadação. 2. Deverão ser preservados todos os remanescentes de vegetação nativa, ainda que mediante programas de compensação, conforme dispõe a legislação ambiental. 3. Os movimentos de terra deverão atender aos condicionantes legais com a adoção de medidas mitigadoras que evitem processos erosivos. 4. As áreas a serem desmembradas deverão obrigatoriamente ter ligação com a via pública e obedecer ao módulo mínimo do INCRA. 5.
As áreas a serem desmembradas para uso industrial ou logístico deverão ser aprovadas de acordo com as diretrizes municipais, seja na forma de loteamentos ou em glebas individuais, com área mínima igual ou maior que o módulo rural. Sexto, as áreas a serem desmembradas para uso habitacional deverão ser aprovadas de acordo com as diretrizes municipais, na forma de loteamentos residenciais unifamiliares horizontais, de acordo com a Lei Federal nº 6.766/79, ou em condomínios residenciais horizontais, ou empreendimentos para atividades turísticas, hotéis, recreativas e culturais, com edificação de, no máximo, 10 pavimentos mais o térreo, de acordo com a Lei nº 4.591/64, permitido o uso comercial e de serviços para suporte das áreas residenciais. Capítulo 3º. Dos procedimentos para aprovação. Artigo 5º. Para a transformação de área rural em zona especial de expansão urbana, os interessados deverão solicitar consulta de viabilidade técnica à Prefeitura Municipal de Botucatu, mediante a apresentação de proposta dos empreendimentos e das intervenções necessárias à sua viabilização, e cuja análise observará os seguintes aspectos. Inciso 1º. Natureza e localização dos empreendimentos. 2. Observância das legislações ambientais e aquelas estabelecidas pela legislação municipal. 3º. Apresentar diretrizes gerais urbanísticas de ocupação e de infraestrutura urbana para o atendimento da demanda, que será gerada pelos empreendimentos em suas diferentes fases de implantação. 4º. Apresentar plano preliminar para avaliação de impactos ambientais e diretrizes de mitigação desses impactos, de forma a não comprometer a região, preservando o seu patrimônio ambiental. Artigo 6º. O pedido de análise da viabilidade técnica se dará mediante consulta do interessado, que deverá apresentar, inciso 1º, requerimento especificando o uso pretendido e endereçado à Secretaria Municipal de Planejamento. 2º, planta de situação da gleba, elaborada sobre sistema de coordenadas geográficas contendo as seguintes informações. A linha A. Referência para a perfeita localização da gleba a ser urbanizada e edificada, tais como entradas e acidentes geográficos com as referências de nível, RN. B. Divisas da área a ser urbanizada e edificada. C. O estudo deverá estar caracterizado e embasado no conhecimento do relevo do terreno. D. Localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes. E. Indicação e denominação das vias dos roamentos contíguos a todo o perímetro. F. Indicação de matas nativas, florestas e demais formas de vegetação da gleba e seu entorno. Inciso 3º. Plano geral preliminar de diretrizes viárias, urbanísticas e ambientais das glebas. 4º. Cópia das matrículas atualizadas, registradas no cartório de registro imobiliário na comarca de Botucatu e em nome do proprietário requerente. Artigo 7º. Após a manifestação das Secretarias Municipais de Governo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, ouvidos também o CONDEM e o CONDIB, a Secretaria de Planejamento analisará a viabilidade técnica do pedido de consulta do interessado e, se de acordo, expedirá diretrizes viárias, urbanísticas e ambientais que deverão prevalecer no bolsão urbano aprovado. Inciso 2º. As restrições legais de uso e ocupação do solo na zona em que se situa a gleba a ser urbanizada e edificada. Artigo 8º. Será de responsabilidade do empreendedor implantar a infraestrutura urbana interna aos empreendimentos e, em parceria com as concessionárias de serviços públicos ou com o município, a critério deste, a viabilização de macroinfraestrutura externa ao empreendimento. Artigo 9º. Aprovada a criação da zona especial por lei específica, ficam autorizadas as providências necessárias para a respectiva transformação da área rural desmembrada nos termos desta lei em zona urbana. Capítulo 4º dos parâmetros construtivos. Artigo 10º. Todas as edificações a serem implantadas na zona especial aprovada, independente do uso a que se destinam, deverão obedecer aos parâmetros definidos na legislação municipal. Capítulo 7º das disposições finais. Aqui acho que a gente precisa acertar só a numeração, né? Artigo 11. O empreendimento mencionado no caput desta cláusula deverá ser implantado no prazo máximo de até 2 anos, contados da expedição pelo órgão competente do Estudo de Impacto Ambiental, EIA,
e do relatório municipal de impacto ambiental, RIMA, e a RIMA, que deverão ser requeridos pelo empreendedor no prazo de até 60 dias, contados da entrada em vigor da lei que o aprovar. Artigo 12º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tá? A leitura está completa, o Diogo tinha observação do artigo 7º, não sei se tem mais alguma coisa, fica à vontade. E só para reforçar, Isaías, obrigado. A questão do artigo 6 e do artigo 7, eu entendo que a gente coloca na mão do empreendedor uma série de procedimentos. Então, eu vejo que seria interessante no artigo 7º nós acrescentarmos os itens que eu mencionei anteriormente, eu vou repetir. E eu queria dizer que condema é com M, não com N, tá? Só uma correção. Bom, então, eu vejo que a gente tem que explicitar que o condema tem que fazer uma avaliação técnica imparcial, impessoal, pela sua câmara técnica de licenciamento. E a gente ainda tem que reforçar que a avaliação técnica do condema tem que ser favorável, tá? Ao meu modo de ver, né? Em nenhum momento a gente falou de realizar uma consulta pública. A Constituição Federal, no artigo 225, no que tange o meio ambiente, traz o princípio da corresponsabilidade. Você me permite? Permite. Eu observei isso também, Diogo. A minha ideia é a gente mexer no artigo 9º, que daí quando venham a lei específica para a implementação do empreendimento, que seja exigida a audiência pública na discussão desse projeto. Acho que nesse projeto aqui não há necessidade, mas daí quando vierem os projetos específicos para a criação, aí a gente coloca a exigência. Acho que é uma excelente sugestão. O Perseu também está me dizendo que o EA-RIMA obriga a audiência pública nesse tipo de questão. Então, acho que isso vai ser... Existe uma diferença entre audiência e consulta também. A consulta eu acho interessante porque a gente estimula... Mas qual é a sua sugestão de consulta? Porque a minha preocupação, Diogo, é que assim, quando a gente fala de consulta pública, a gente não pode utilizar o mesmo modus operandi que a gente utiliza para audiência, né? Uhum. Na audiência pública, a Câmara tem as suas limitações de comunicação e faz o convite para a população diante das suas possibilidades. A gente usa muito jornal, né? Um pouco de rádio e mídia eletrônica. De fato, não é toda a população que tem acesso, né, a esses instrumentos. Então, como será que a gente poderia fazer uma consulta pública de fato imparcial e que não só viessem ou só os ambientalistas, ou só os interessados no empreendimento, enfim? Eu acho que a gente pode conversar isso em outro momento. Tá, porque eu acho que para a gente colocar, numa lei consulta pública, a gente precisa definir esse modelo, né? Porque senão a gente coloca um procedimento legal, né? A gente cria uma obrigação que nós mesmos não temos condições de cumprir. Então, se a gente conseguir chegar num denominador comum, enfim, achar esse meio, eu concordo totalmente. Eu só não vejo, ainda não consigo enxergar esse caminho. Eu acho que é um passo muito bacana dentro do processo de evolução democrático, nós criarmos alguma coisa nesse sentido, inclusive não só para isso, mas para uma série de outras questões. E a gente pode pensar junto, pensar com outras pessoas. Botucatu tem pessoas muito inteligentes, a gente pode aprimorar esse processo, sem dúvida. Porque a audiência pública, né, quando a gente coloca nesse tipo de obrigação, apesar de não ser uma consulta pública, ela tem esse intuito, porque a ideia é que os vereadores, né, os efetivos representantes do povo, venham, né, a essa audiência, aproveitar o momento para registrar a presença do vereador Carlos Trigo, e que eles venham participar dessa discussão e, teoricamente, né, representando o povo, possam daí dar o seu parecer favorável ou não ao empreendimento. Então, acho que essa é uma forma que é definida, eficaz ou não, é possível de ser implementada. Agora, essa questão da consulta pública, eu acho uma excelente ideia. A gente precisa só buscar essa alternativa. Está na hora da gente evoluir também e trabalhar um pouco a corresponsabilidade, porque o cidadão que não vem, que não participa, ou ele é omisso ou ele é conivente, né? Então, a gente tem que buscar novas formas de participação, né? Então, é uma coisa para nós pensarmos juntos. Por sinal, eu tenho muito o que conversar com você, agradecer os requerimentos
que parte da reunião do meio ambiente, a questão da CETESB, da arborização, acho que o vereador está de parabéns. Bom, só para não perder o gancho, a gente tem, então, aqui para finalizar, nas disposições finais, aliás, no capítulo 9 dos parâmetros construtivos, eu gostaria de sugerir ações que estimulem construções sustentáveis, né? Então, por exemplo, a gente não pode obrigar, mas a gente poderia dar algum tipo de incentivo fiscal para quem tiver um sistema de captação. Se me permite, Gil, eu tenho conhecimento que está em trâmite no município, já o doutor Viadana está em fase final de elaboração, o novo Código Tributário Municipal, onde existem as questões de premiação para quem adotar ações no seu próprio imóvel denominadas ecologicamente corretas. Então, a gente está vendo questão de faixa de calçada, captação da água da chuva. Eu acho que é importantíssimo, mas vai ter uma lei específica para isso, a qual, inclusive, vai ter uma audiência pública para a gente poder acrescentar, enfim. E aí também, de fato, no empreendimento, se obedecer a essa situação, será contemplado também no Código Tributário Municipal. Tá, mas a gente pode fazer as conexões, né? Como essa lei é uma diretriz para aquela determinada área, se a gente coloca um inciso para fazer uma menção, toda vez que se for discutir alguma coisa ali, as pessoas vão saber, porque na hora que for começar um estudo ou uma hipótese de crescimento, eles vão usar essa lei. E muitas vezes eu tomo conhecimento da lei de incentivo tributário por meio dessa. Mas qual seria a sua sugestão? Assim, como você acha que poderia ficar? Aqui no capítulo 4 dos parâmetros construtivos, sugiro que nesse quesito o PL estimule ações. Como vai ficar, a gente pode pensar junto. Então, colocar lá um item, observar a lei vigente sobre questões de incentivo tributário em práticas ecológicas sustentáveis. O cara já vai se ligar que existe algo nesse sentido e ele vai procurar saber. Diferente de não constar nada e eu simplesmente... A gente não sabe aquilo que o empreendedor não sabe. Tá. Então a gente parte desse pressuposto eu não sei só se explicitar. Até uma situação que o doutor Viadana poderia nos ajudar. Eu não sei se... Como a lei ainda é um projeto ainda, né? A gente não sabe se vai ser aprovado ou não, qual vai ser o desdobramento da discussão aqui nessa casa. Como a gente poderia fazer para pôr isso no papel? Porque não dá para fazer menção a algo que ainda, né, ainda é só um sonho, né? Vamos dizer assim. Mas a gente pode, eu acho que não tem problema nenhum da gente pensar em alguma ação nesse sentido. Acho que tudo que vem para acrescentar... Tá, então volto à minha posição inicial de a gente estimular já nessa lei algumas questões de alguma forma conceitual. Vamos discutir. E aí a questão das disposições finais, eu sugiro que adicionemos itens que garantam o monitoramento e a fiscalização de ações de contrapartida ambiental dentro do município. De uma forma que a gente garanta o prazo, desde uma resposta de um conflito, aonde eu acione o conflito, mas também das questões de compensação. Então, é interessante para o município ter um acompanhamento paralelo, muito embora existam os órgãos competentes para isso. Eu acho que a gente podia fazer aqui uma menção nas disposições finais àquela Câmara que a gente discutiu no Código de Ética Ambiental. Né? De repente, a gente delega ao CONDEMA para que seja feito ali um monitoramento especial também, né? No sentido de que o empreendedor que entre, ele vai ter que ter um tratamento especial na conduta dele por ser uma zona especial. Então, acho que aqui a gente poderia também acrescentar alguns itens que são os planos de meta, que são os cronogramas, porque muitas vezes a gente se perde um pouco nesse ponto. Eu vou dar um exemplo. No CONDEMA, a gente discutindo sobre o impacto das obras do Parque Tecnológico. Bom, enfim, não vou citar quem falou, mas no sentido de que comentou que na área onde se foi feita a compensação, as mudas não foram para frente e aquilo está largado. Então, que ali deveria ser feita uma obra de um recinto de eventos. Compreende? Então, assim, a negligência, ou a falta de monitoramento, ou a omissão, enfim, qual seja o termo, para que aquela compensação não tenha ido para frente, gerou uma demanda na cabeça do sujeito que tem que ser feita uma obra, sendo que ali já teve uma obra de impacto e outra obra de impacto não justifica um erro. Então, veja,
é uma situação que ficou... Se eu não fosse membro da Associação Parque Tecnológico, eu não teria o dispositivo mental, o gatilho, de me perguntar, será que essa obra está cumprindo a compensação, o impacto nessa zona de transição de Mata Atlântica para Cerrado, onde também tem zona silvestre? Né? Porque se eu não fosse da associação, eu tampouco ia ter esse gatilho. Então, eu penso que essas disposições finais poderiam trazer esse gatilho para nós, né? Municipalidade, Poder Legislativo e Executivo. Então, quando eu coloco o CONDEMA, quando eu delego ao CONDEMA essa busca de fiscalização e monitoramento, eu estou já criando uma coparticipação, uma corresponsabilidade. Não estou onerando a prefeitura e a pasta de meio ambiente. Estou fazendo uso dos conselheiros voluntários para fazer essa busca. Antes de eu fazer meu comentário sobre a sua fala, eu quero deixar uma coisa bem clara. Tudo que eu estou dizendo, eu não digo em nome do Poder Executivo, tá? Eu digo como vereador Isaías, tá? Nem como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Na minha visão, tudo isso que você está dizendo, eu acho de extrema importância. Entretanto, eu não sei se o momento da gente fazer a mudança desse artigo 11º seja agora. Por que estou te dizendo isso? Porque a gente está trabalhando, né, fizemos as audiências públicas, as reuniões do código qual você participou, para, de fato, ter uma junta de recursal aqui no município para que possa fazer a mediação dessas questões que você está colocando. E para que a gente também possa conferir à Guarda Municipal, em especial no seu destacamento ambiental, a capacidade de fazer essas autuações. Eu não sei se seria válido, doutor Viadano, até peço sua ajuda nesse momento, a gente fazer especificações nesse momento com relação a esse artigo, se a gente, para isso poder de fato ser otimizado, ser posto em prática, a gente precisa do Código do Meio Ambiente. Acho que o que a gente poderia fazer aqui, eu assumo um compromisso, acredito que os vereadores aqui presentes também não teriam dificuldade de assumir esse compromisso, a partir do momento que a gente conseguir aprovar o Código Municipal do Meio Ambiente, a gente voltar a discutir essa lei, inclusive para fazer alterações. Porque acho que sim, é importante mesmo essa questão que você está colocando, que não basta ele simplesmente compensar o desmatamento. Se não houver alguma punição para que aquilo não seja feito da forma adequada, ou, enfim, seja feito de fato, a gente não tem como controlar. Mas, em compensação, enquanto a gente não tem a junta ou algum membro municipal com força para autuar, a gente não tem onde julgar. Não seria isso, secretário? Por favor. Na verdade, não autuar. Eu acho que talvez tenha me expressado errado. Já existe o CONDEMA. Eu acho que nós não precisamos... O CONDEMA, né, não tem poder de polícia, né? Mas não é para isso. Não é fiscalizar. É só uma coparticipação, é um monitoramento social, é controle social. Né? Tá. Então, Mas isso o CONDEMA pode fazer independente de constar na lei ou não, correto? Mas constando na lei, você tem mais argumento para falar com o presidente e criar um grupo técnico de trabalho para ir até o local. Isso é diferente, porque eu tenho como justificar para o presidente um trabalho. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente coloca, tá? Aí o CONDEMA monta o seu grupo técnico e encaminha lá. E aí o CONDEMA provavelmente vai ter alguma deliberação, né, a respeito. Não, está tudo ok ou não está. Se tiver tudo ok, ótimo, problema resolvido. Se não tiver tudo ok, morreu aí. O CONDEMA vai ter um trabalho e a gente não vai poder adotar nenhuma providência com relação ao seu trabalho caso haja um descumprimento. É só por isso dessa minha observação. Concordo. Entendeu? Eu só quero fazer uma defesa aqui, Diogo, a respeito da compensação dessa área que você está falando. Não houve descaso nenhum, simplesmente o que acontece, e já tem estudo, inclusive por professores da Unesp, que cerrado não se planta. Então, foi se plantado, né, por obrigação de termos de compromisso, foi plantado por 2 vezes 8.000 mudas para essa compensação, e foi feita toda a manutenção necessária e não foi para frente. Não foi para frente. A CETESB, inclusive, já aceitou o isolamento da área, que seria feito, a mesma área que seria feito plantio, aceitou o isolamento
para que ele se regenere sozinho. Tá? Então, isso já é padrão hoje ambiental, que cerrado não se planta. Porque nós perdemos 16 mil mudas, sim, mas não foi por falta de cuidado ou de trato, não. Tá? É porque realmente o cerrado não se planta. É só uma defesa. Concordo. Que foi feito, sim. Mas com relação a essa sua sugestão, eu não sei se esse encaminhamento contempla a sugestão de vocês, mas acho que seria uma forma interessante da gente criar. Inclusive, o CONDEMA tem uma solicitação de audiência com os membros da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, a qual, desde já, eu me desculpo por ainda não ter sido agendada. A nossa ideia é que não para a semana que vem, mas para outra. A gente, de fato, nesse último mês, teve uma agenda bastante cheia aqui no Poder Legislativo, por uma série de fatores, e a gente podia, inclusive, incluir isso nessa pauta de discussão para que a gente fique antenado. Acho que é uma sugestão importante. Eu só não sei, veja bem, não estou dizendo que sim nem que não. Na minha visão preliminar, eu acho que a gente precisa primeiro da aprovação de um Código Municipal de Meio Ambiente para depois poder evoluir nisso. Mas vamos discutir. Posso estar errado, não vejo problema nenhum nisso. Algum dos secretários quer fazer uso da palavra? Os vereadores? Vocês têm mais alguma? Por favor. São os 2 detalhinhos para encerrar minha participação. Eu gostaria de saber do secretário Perseu com relação ao viveiro municipal de Marco, mudas nativas. posso interromper? Sim. Desculpa, é só para a gente não subverter a coisa. Tá. A audiência pública ela é específica para o tema. Acho que ali fora o secretário não terá problema nenhum em responder a sua questão, é só para a gente manter a ordem e seguir o regimento. Tá? É porque ele citou com relação a mudas nativas. Né, eu até permiti ótimo, o discurso dos dois, mas eu acho que a gente aí subverte o tema da audiência. A gente está aqui para discutir o projeto de lei. Acho que ali fora, como o secretário é uma pessoa muito solícita, não vê problema nenhum em prestar esclarecimento. Tá? Desculpa. Tá, no artigo 6º, eu só faço uma observação. Na letra F, onde nós falamos indicação de matas nativas, florestas e demais formas de vegetação da gleba em seu entorno. É importante também, no meu entendimento, nós incluirmos a fauna aqui, né? Porque não se fala em fauna. E eu acho que é um dos objetivos principais que nós estamos discutindo, a questão da fauna também, né? Deu para... Acho que é uma boa sugestão. Acho que é uma boa sugestão. Eu não sei também se nós podemos nos dar ao luxo de, nesse corredor, nós tipificarmos o tipo de indústria que poderá vir ocupar a área. Porque eu dou um exemplo, o que nós observamos na região de Boituva, quando se passa ali pela Castelo Branco, vocês vejam o que aconteceu ali naquela margem ali da rodovia. Apesar que ali eu acredito que seja até área urbana. Houve uma expansão enorme de galpões de logística ali, que eu acho que a hora que aquilo lá estiver operando a pleno vapor, eu não sei o que vai ser no entorno daquela região lá. O senhor entendeu, secretário? O senhor já deve ter observado aquela... não. Eu estou dando um exemplo, eu não sei se nós vamos poder nos dar ao luxo de especificar o tipo de empreendimento que nós queremos que venha ocupar essa área. Eu estou dando o exemplo ali da região de Boituva. O que houve, o que desenvolveu aquela área ali, mas a gente observa que ali são galpões de logística, empresas de logística que estão se instalando ali. Eu imagino a hora que aquilo estiver a pleno vapor funcionando, como que vai ser a questão ali de tráfego, aquela região ali vai ficar totalmente, comprometida. Eu digo isso porque a região nossa aqui é propícia para isso, porque é o que o senhor falou, é o entroncamento da ligação da capital com o centro-oeste, ligação para a rodovia Marechal Rondon, né? Essa que passa aqui é a Marechal Rondon. Então, vocês imaginam se virarem os canhões para cá e começarem só a implantar galpões de logística aí nessa região aí. Eu não sei se nós podemos ter alguma preocupação com relação a isso ou não, é só uma observação, né, que eu gostaria de ver outro tipo de empresas aqui em Botucatu, né, não... A grande preocupação realmente é essa, o porquê dessa lei, Tá. para a gente realmente poder disciplinar
e não deixar acontecer como tem acontecido em outras regiões do Isso, Estado, tá. uma ocupação desenfreada de qualquer tipo de negócio. Certo. Se nós Então, temos essa lei ela é justamente para isso, para disciplinar o que nós queremos para Botucatu. Eu tenho, por exemplo, um pensamento comigo, tá? E procuro caminhar nesse sentido, que eu acho que em Botucatu nós não devemos ter indústria química. Ah, sim. Como tem, por exemplo, concordo. em Paulínia, como tem em Cubatão, Claro. como tem em Santo André. Quer dizer, essas indústrias, para nós, não são bem-vindas. E a gente, estando dentro do Executivo, a gente tem como criar Mecanismo para impedir. mecanismo de impedir que essas indústrias se instalem aqui. Ótimo. Então, na verdade, essa lei é para realmente disciplinar o que nós queremos que se instale aqui em Botucatu, principalmente nesse corredor da João Hipólito Martins. Eu só queria acrescentar, o presidente, se me permite, a questão de colocarmos numa lei incentivos fiscais. Isso aí é um tema hoje extremamente delicado. né? Por quê? Porque nós temos sobre a nossa cabeça uma lei de responsabilidade fiscal. Qualquer incentivo fiscal hoje que se pretenda dar, o Tribunal de Contas entende o seguinte: renúncia de receita. Então, nós temos que ter uma lei de compensação para poder dar esse incentivo fiscal. Então, como Poder Executivo, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque, de repente, o prefeito pode ser taxado de renunciar à receita. E, infelizmente, o município ele tem 2 tributos que é de competência dele legislar, que é o IPTU e o ISS. Fora isso, o município não tem competência para legislar sobre incentivo fiscal nenhum. ISS e IPTU são receitas hoje que, se for pegar no setor produtivo, não gera ISS nenhum, e IPTU é um imposto assim que dá para se discutir muito. Tá? Então, nós não colocamos nada sobre incentivo fiscal nessa lei específica, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá. Desculpa, hoje a área urbana, ela vai até onde hoje? Até o Ela está condomínio delimitada, lá? toda cidade ela tem, ao entorno da rodovia, uma placa que diz perímetro urbano. Ah, tá. O perímetro urbano hoje nosso, o Visoto, ele vai até onde? Acho que ele vai mais ou menos ali perto do trevo da Embraer. Então, Ali senhor, começa o perímetro urbano de Botucatu. Então, o senhor veja, tem condomínios importantes ali que o condomínio que não paga IPTU? Paga. Mas não Veja é rural bem, ali? Não é área rural? Não. Ah, não? Onde está o Indaiá, que é o Ali ainda é último, urbano ali? último, Tá. lá é área urbana. Ah, tá. Então, Lá foi declarado de área urbana. tá ok. Lá recolhe IPTU. Aonde está aquele loteamento, aquele condomínio da Ípica, A Ípica lá também urbano, é tá? área urbana. Ah, tá. Então, tá ótimo. Oi? Ia falar alguma coisa, Colinho? É só o trevo, que eu acho que não é o da Embraer, é o Ah, então é o seguinte. tá certo. Isso. Deve Tá, ser o da certo. Duratex, Isso. talvez, lá, né? É importante. E uma observação. Nós estamos falando em edificação nessa área. Já me veio, desde a reunião passada do meio ambiente, a questão da altura dos edifícios, vai ser 10 andares, né? Me parece, né? Não, na verdade, Mas eu digo isso por causa da questão do aeroporto, né? mas aí que tá, Marco. É essa questão específica, Isso, né? é. Se alguém pretender fazer um bolsão próximo ao aeroporto, precisa obedecer a esse aspecto. Porque, veja bem, existe uma faixa de quilômetros, eu não sei exatamente qual é a quilometragem que o senhor Camacho, na ocasião da audiência pública, explicou para a gente aqui. Ah, tem sim. Mas aí isso é casuística, né? Aqui a gente discute o conceito, a casuística, né? O que vai ser construído ali, o que vai ter, aí é na lei que venha para de fato criar um bolsão específico. Por enquanto é conceito, né? Essa questão das edificações, a gente tem o Código de Obras do município, temos o plano diretor, todo o zoneamento, que aí tem que serem obedecidos esses aspectos, evidentemente. Só para complementar, presidente,
existe uma lei federal que chama-se faixa de aproximação do aeroporto, de área portuária. Isso aí tem que ser obedecido. É por causa disso. Quer dizer, se a gente colocar numa lei dessa aqui, Por é exemplo, lei federal. é, Faixa de aproximação de área portuária. Não pode ser construído edifícios que venham a infringir essa lei. Uma certa altura. Por exemplo, eu já penso logo no hotel. Eu não sei quantos andares vai ter o hotel que está sendo construído lá. Eu não sei quantos andares vai ter, mas ele está exatamente no eixo de aproximação da pista, né? Não sei se foi pensado Então, Marco, nisso. mas veja bem, é aquilo que eu disse. Vamos ficar à vontade, Jesus. É a Toda essa curiosidade só, essa né? preocupação sua, é óbvio que o DAESP, na Claro, época, e os órgãos da aeronáutica, tá? Foi passado, o Comar, no caso, observou todas as regras aí, tá? Então, não existe aí nada. A curva de aproximação do aeroporto, tá? Tanto para decolagem como para a parte de pouso, tá? Não pega ali naquela região. Então, quer dizer, não está na cabeceira 1, como você está falando. Está fora do eixo. Tá? Não pega especificamente em cima, não. Eu gostaria só de acrescentar, presidente, a parte do relatório de impacto de vizinhança. Eu acho importante porque ninguém citou, e é uma lei nova que nós já temos aprovada no município, e essa lei justamente vai pegar essa parte da altura, do gabarito das construções, entendeu? No caso, próximo de um aeroporto, que tem restrição de voo, tá? Existe já um estudo também que a Prefeitura está fazendo, no qual a gente está delimitando a área de aproximação, uma área que vai realmente deixar de expansão do aeroporto e todo o policiamento naquela região para a proteção do voo, que é uma legislação já existente a nível nacional. Esse relatório de impacto de vizinhança vai colocar justamente isso, quer dizer, se a altura do prédio, de um prédio que for edificado, vier a comprometer qualquer voo, ele vai ser restrito, ele não vai poder ter o gabarito daquele projeto que foi dado a entrada na prefeitura. Se tiver com 10, vai passar para 6, 5, conforme a legislação exigir. Pelo que me parece, eu acho que o próprio EIA-RIMA ele já contempla o impacto de vizinhança, né? Então, nós estaríamos... Ele é mais voltado no meio ambiente, mas nessa restrição, nós temos mais essa legislação específica do município. Tá? E só para complementar, Isaías, acho que você perguntou sobre o corredor ecológico. O corredor ecológico ele é criado por ato do Ministério do Meio Ambiente. Entendeu? Então, quando se propõe a criação de um corredor ecológico... Se for essa informação que você está me passando, essa é uma impossibilidade da gente incluir na legislação municipal. Porque você se usa isso em grandes áreas de APA, né? Você entendeu? Que aí é necessário como eu disse no começo, o doutor Viadana acho que vai pedir para ele, para o Perseu, para que possam fazer um estudo para a gente, né? Se essa situação que você está colocando... Nós podemos adaptar para o nosso ambiente. Veja bem, a gente precisa avaliar os aspectos legais. É aquilo que eu disse no começo da audiência. Me parece uma boa ideia. A gente precisa ver a questão operacional e como, se juridicamente é possível, qual é o caminho, enfim, a gente precisa discutir isso. É aquilo que eu disse, não sei se a gente consegue incluir já, né? Porque provavelmente esse projeto aqui vai para votação, se não na segunda-feira agora, na outra, e daí pode ficar mais um. Eu só acho o seguinte, tudo que nós fizermos em prol do meio ambiente, não pode existir contestação, porque o meio ambiente é tutelado pela Constituição Federal. E é para todos nós, né? Exatamente. Nós podemos criar, essa área de cinturão. Não tem custo, não precisa se fazer nenhum projeto, você entendeu? Não teria custo praticamente nenhum, a não ser você ajudar no reflorestamento, plantando mudas. Veja bem, né? Marco, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu acho só assim, eu não tenho conhecimento exatamente de como funciona o licenciamento ambiental. Pelo que o secretário Perseu disse para a gente aqui, o próprio EIA-RIMA já prevê essa questão do cinturão, do impacto. Eu acho que nós estamos na mesma sintonia, a gente só precisa ver como isso vai ser colocado no papel. Tá? Pela ordem, um pouquinho. Fica à vontade. Nessa preocupação do Dr. Marcos,
Eu acho assim que do que eu estou entendendo, né? Ao estabelecer numa lei como essa, né, que está fixando critérios para zonas especial, deixar essa margem delimitada e aí verifica qual é a metragem para a proteção, para a preservação, estipulada numa lei como essa, é um documento em que, quando a EIA e a RIMA, né, for fazer os seus estudos, os seus relatórios, ela já tem aqui, nessa lei, uma delimitação de apoio. Eu acho que é nesse sentido, não é, doutor Marcos? Então, respeitando. A senhora me permite, vereador? Então, é cabível, né, Mas contemplar. Como nós, vereadores, aí não sei se a prefeitura tem essa condição técnica, né? Quem pode nos dizer essa área? Entendeu? Eu acho que é essa a grande discussão, né? E eu não, com certeza não tenho essa capacidade, né? Eu não sei se a prefeitura tem alguém. Eu acho que o problema é esse nessa questão. Como a gente operacionaliza isso, né? É 200 metros. Como surgiu esse número? É 500 metros? É 10 quilômetros? Entendeu? Eu acho que a discussão é essa. Eu já houve, acho que o Perseu pode dizer, um estudo na área de proteção ambiental, não sei se foi plano de manejo, isso, né? Que já houve um estudo a respeito. Então, pode ter um parâmetro a partir disso. Oi? Esse estudo foi dentro da APA, da área de proteção ambiental Botucatu, né? Essas áreas que estão sendo previstas aqui, elas estão fora da APA. Certo, mas Lógico, eu quero dizer que são profissionais da área, né, que têm toda a competência para poder, sem dúvida, emitir. Aí teria que conversar com a Fundação Florestal, né? Porque não foi feito pelo município, foi feito pelo Estado. Se me permite, eu fico impressionado de a gente verificar que Botucatu tem essa universidade, e nós formamos aí engenheiro agrônomo, não formamos? Engenheiro florestal, biólogos. Essa área deles. Será que ninguém se propunha a doar um pouquinho do seu tempo em benefício da comunidade, até em retribuição ao que o município faz para essas pessoas? Eu acho que talvez seja a questão da gente... Eu concordo com você, mas eu acho que, assim, veja bem, aí a gente está discutindo uma outra situação, né? Eu estou tentando manter o foco só da discussão, gente, porque a gente está discutindo um projeto de lei, né? É preciso ter muita responsabilidade quando a gente avalia de incluir alguma coisa, né, num projeto de lei. Acho que se a gente tivesse esse estudo pronto, ou se a gente vier a ter esse estudo por alguém que possa se dispor a fazer no futuro, acho que a gente pode incluir. Mas eu acho que o que a gente está discutindo é o que a gente tem hoje, né? Nós estamos avançando um pouco, suposições. Não, eu concordo, Marco. É que, veja bem, a gente precisa se ater ao projeto, né? A gente está discutindo um projeto que vai ser votado talvez semana que vem, talvez na outra. Então, a minha preocupação aqui como legislador desta casa é a gente se ater às questões práticas. Eu acho que essa discussão do cinturão, aquilo que eu disse para vocês, eu acho genial. Agora, a gente precisa ter muito cuidado na hora de colocar isso no papel. Acho que se a gente tivesse um estudo pronto, a gente acho que não dava para discutir essa lei sem falar disso. Entendeu? No meu entendimento, eu considero que esse projeto de lei, evidentemente que ele tem que ser aprovado. Então, eu já avanço um pouco mais, você entendeu? Na questão de nós nos cercarmos desses eu concordo detalhes. com você, mas eu acho que essa sua observação, e esse tem que ser o exercício constante do Poder Legislativo, né? As comissões desta casa, os vereadores, a gente precisa ser constantemente provocado para entrar nesse tipo de discussão, né? Mas eu acho que, falando do caso concreto, a não ser que algum de vocês aqui tenha essa informação e eu desconheço, como a gente colocaria, né? A gente não tem esse estudo. Acho que seria até leviano da nossa parte, sem um estudo um pouco mais amplo, incluir isso neste momento na lei. Só uma parte, por favor. Presidente. Aí, não vou fazer defesa de ninguém, mas eu acho que também a Unesp nem está sabendo dessa audiência. Claro. Existe uma coisa, como cidadão aqui, eu quero colocar, também não cabe a mim a criticar ou mudar, mas é muito difícil para nós que somos praticamente analfabetos políticos entender que o projeto 008/2014
quer dizer algo, porque quando você dá entrada na Câmara, a gente não sabe o que o requerimento 250 quer dizer, o que o projeto 08 de 2014 quer dizer, que amanhã ou depois vai ter uma audiência às 9 da manhã no horário de trabalho de todo mundo. Então, assim, há uma questão também muito séria no que tange a comunicação e o compromisso e os prazos e a difusão. Então, às vezes a gente está falando, pô, cadê a Unesp? Não sei. Mas para eles não estão acompanhando, recebendo, não porque eles não querem, mas é porque eles já têm, por exemplo, o pesquisador, o professor, o orientador, o chefe de laboratório, o chefe de departamento, eles são obrigados a participar de congressos, a escrever projetos, compreende? Então, existe uma dificuldade muito grande no... Diogo, eu acho que você está coberto de razão. Só com relação ao horário dessa audiência, eu quero só assumir total responsabilidade por ele. Como eu expliquei no início, quem agendou a audiência fui eu, tá? O horário, eu concordo com você, é um péssimo horário para participação, as pessoas concordam, estão trabalhando, os professores estão na faculdade, é que, de fato, há o prazo regimental, e eu tive alguns compromissos pessoais que, como eu fui o autor do requerimento, não tive condição de encontrar uma outra data que a casa tivesse disponível. A responsabilidade é totalmente minha e eu acho que você está coberto de razão. O horário é terrível. Claro, mas aí também existe a corresponsabilidade do cidadão de acompanhar a pauta da Câmara, solicitar o PL 08, entender do que se trata e participar se for de seu interesse. Então, também colocando a situação inversa de que os interessados somos nós. Tá? Parabéns pela audiência. Posso fazer mais uma colocação? O Visoto pode até fazer uma reflexão sobre isso. Nós estamos falando na questão do perímetro, dessa margem de proteção, pensando que grandes empreendimentos podem ser construídos, e aí beirando uma rodovia expressa de grande velocidade, e a gente também tem que prever a questão da segurança, já que se pode ter expansão urbana, e, normalmente, lineando essas rodovias expressas, há uma outra avenida de acesso, né? Então, eu acho que isso também tem que ser analisado, tem que ser previsto para a segurança de quem vai estar morando nesses empreendimentos, vai ter acesso a esses comércio, né? Então, porque se sair de uma via expressa de alta velocidade sem que haja uma avenida, né, paralela para você entrar nesses empreendimentos, há que ter um pensamento, uma reflexão existe já sobre legislação específica, mesmo porque a rodovia está na concessão, tá, de uma empresa, tá certo? E ela detém uma faixa determinada. Dentro dessa faixa existe a legislação específica tanto de aproximação, tá, e de saída da via, tá, da rodovia. A partir daí, é óbvio que, além desse limite de faixa que é da rodovia, nós teremos a parte de avenida marginal, tanto de acesso, tá, que limita a velocidade de saída e de entrada, tá certo? Com dispositivos viários condizentes, tá certo? Mesmo porque esse parcelamento de solo que será feito, ele vai cair na lei de parcelamento e de loteamento. E aí tem o quê? Tem as porcentagens, tanto de área, sistema viário, e assim vai. Tá? Quer dizer, é óbvio que o poder público tem a preocupação e tem o dever de que exista essa proteção, tá? Mesmo para escoamento, né? Porque ali vai ter bastante veículos pesados. Né? Se me permite, secretário, no artigo 8º, será de responsabilidade do empreendedor implantar toda a infraestrutura interna e externa de acordo com as normas da concessionária. Está no artigo 8º. Então, isso aí deixa, acho que, bem claro que todo o sistema viário e o acesso a essas áreas deverá ter aprovação da concessionária que detém hoje, que a rodovia do Tietê detém a concessão da rodovia João Hipólito Martins. Uma última sugestão, presidente. Poderia ser feito um requerimento nessa casa solicitando à concessionária a hipótese de fazer dispositivos de passagem de fauna segura? Não vejo problema nenhum. Acho que
Convido até os colegas vereadores presentes que a gente possa fazer em conjunto aqui. E acho que pelo menos um Diogo, estudo, a gente sempre pede. Pelo menos um estudo de custo, né, porque daí o cara pode alegar que ele não tem dinheiro, mas então apresenta quanto é para a gente, e aí a gente pode fazer uma comparação entre o que se arrecada e o percentual que seria fazer uma passagem segura para eles num determinado espaço. Então, encaminhamentos, todas as sugestões já foram enviadas, mas eu vou criar um ofício da associação. Obrigado. Inclusive, vou mandar o estudo, que a professora Renata é a orientada, que orienta, sobre os corredores ecológicos, tá? Para você, e inclusive a resolução do meio ambiente que fala sobre os corredores, tá? Obrigado. Eu acho que seria de extrema importância a Câmara solicitar isso à concessionária, porque qualquer intervenção, a coisa é tão complicada, qualquer intervenção que o Poder Executivo do município tenha que fazer ao entorno da rodovia ou na rodovia, tem que ter autorização, um projeto da concessionária. Ela não deixa você fazer nada. Eu fiz uma solicitação via Secretaria de Desenvolvimento à concessionária, e nós estamos pleiteando a colocação de 2 passarelas, uma em frente a Caio, que existe ali um trânsito de pessoas muito grande na rodovia, e existe uma preocupação ali de que se cause um acidente, alguma coisa, e outra lá no Distrito Industrial. Olha, vocês não imaginam como é complicado isso. Como é complicado a concessionária, porque é de responsabilidade dela. Então, nós estamos lutando para isso, e eu acho que seria assim, extremamente importante a Câmara Municipal fazer um requerimento e criar esses dispositivos de trânsito, porque já existe em algumas regiões do país, principalmente no Mato Grosso, esses corredores de trânsito de animais silvestres. E, por incrível que pareça, o animal ele aprende a passar por isso aí e ele transita entre uma área e outra. Só para elucidar. Fique à vontade, vereador. No artigo 8º, Edinho, eu vi aqui que será de responsabilidade do empreendedor implantar a infraestrutura urbana interna aos empreendimentos e, em parceria com as concessionárias de serviços públicos ou com o município, a critério deste. A critério de quem? Obedecendo à legislação que o Visoto falou? Não seria importante acrescentar a legislação que rege essas a lei obras? Específica? Você fala? Não a lei específica, mas as legislações pertinentes em vigor. Porque a critério deste, porque, né, pode ser a critério da concessionária, né? Não, mas a critério deste é bem claro, é a critério do município. Do município? A redação é clara. Aqui fica aberta uma hipótese, vereadora. Amanhã depois, se o município entender ser interessante, vamos supor, hoje se discute muito a questão das marginais em Botucatu. Tá? Eu defendo muito a questão de que se criar marginais no entorno da rodovia. Isso aí pode ser feito uma parceria município, concessionária, o empreendedor. Nós temos o exemplo, inclusive eu tive visitando, em Dayatuba, foi criada uma avenida, que no entorno da avenida, os empreendedores arcaram com toda a despesa. Eles criaram o sistema viário no entorno dessas marginais. Então, fica a critério do interesse do município amanhã depois, porque hoje, por exemplo, hoje não se justifica fazer uma marginal daqui do trevo da Marechal Rondon até na divisa do município de Botucatu. Por quê? Então, o tempo vai mostrar se existe a necessidade disso ou não. Então, aqui já diz que o empreendedor tem a responsabilidade de criar na parte interna dele toda essa infraestrutura, de acordo com a legislação da concessionária.
me entender ou não? Sim, Não. então, de acordo com a legislação da concessionária. Quer dizer que se o município tem um plano, um sistema viário que não está de acordo com a legislação da concessionária, não vai ser ouvido nesse... Não, tem que ter aprovação da concessionária. A concessão, A concessionária hoje, o que está no projeto de concessão do Estado para a concessionária? Ela tem que aprovar o acesso à rodovia. Se ela não aprovar o acesso à rodovia, não adianta você fazer um empreendimento no entorno da rodovia e você não ter acesso. Por exemplo, E hoje nós temos vários a Nicola problemas. Zapponi, por exemplo, como é que está isso? Que é uma ligação ali para aquela região lá. Da concessionária. Ela tem que autorizar. Ela determina o local do acesso, ela determina como tem que ser esse acesso, com pista de aceleração, pista de desaceleração, se tem que ser feito um trevo ou não. Ela determina, ela dá as regras para isso. O Hotel Becassim foi construído na beira da rodovia para que o acesso fosse feito por ela e ele não E obteve não tem autorização. acesso até hoje. O Hotel Becassim não tem acesso pela rodovia. Você tem que entrar na cidade para poder acessar o hotel. E o hotel, desde quando foi construído, ele pede um acesso pela rodovia. E até hoje não foi autorizado. E hoje nós temos vários problemas aqui em Botucatu de acesso à rodovia que vão ser fechados. E nós estamos tomando providência para isso. Vou dar um exemplo. Acesso na Caio e na Eriza já era para ter sido fechado já há algum tempo. Só não foi fechado porque nós intercedemos, município, a Fiesp, o Ciesp, para que, se fechar a entrada da Caio e da Eriza, vão ter que descer lá de helicóptero. Me desculpe a concessionária. Após a duplicação da Dante Delmanto, que pega Antônio Butignoli vai ser duplicada. A hora que ela estiver pronta, aquele acesso que existe na Caio e na Eriza, na Marechal Rondon, vai ser fechado. Então, nós estamos criando já um dispositivo para que possa dar acesso a Caio e a Eriza por outra entrada. A questão de concessão de rodovia é um negócio extremamente complicado. E a gente pouco acesso tem a isso daí. Só mudar o governador. Só para completar, Uma hipótese. no artigo 8º, essa parte da infraestrutura urbana interna ao empreendimento, tá certo? É a lei de parcelamento, a lei de que nós damos as diretrizes e o município já tem a lei específica no qual ela obriga o proprietário, tá certo, a fazer as próprias dispensas, toda a infraestrutura, rede de água, rede de esgoto, iluminação, tá? E demarcação, sistema viário, abertura, tudo, tá? A partir daí, o que o Edinho falou, é importante esclarecer o seguinte: existe a faixa de proteção, tá certo? A faixa de domínio, o termo correto, da rodovia, tá certo? A partir daí, existe o quê? Todo o acesso à rodovia, existe uma legislação específica da Artesp. A Artesp, tá, que comanda as concessionárias. A partir daí, o município que vai pedir uma autorização, um novo acesso a qualquer rodovia estadual, ela precisa da autorização da Artesp. A partir daí, existe todo um desenvolvimento técnico de projeto geométrico, tá? No qual é feito todos os estudos e é feito o gabarito que é possível ou não ser feito isso daí. A aprovação da Artesp saiu, aí sim é viabilizado. Quer dizer, então, existe a preocupação tanto, vamos falar assim, da parte estadual quanto do município na faixa lindeira, não tanto só da faixa DR, mas também do município. Quer dizer, o município ele faz o estudo e se adequa às regras da Artesp. Tá? Só para completar. Eu vou permitir a última fala do vereador Lelo Pagani e vou encerrar a audiência em razão do horário estabelecido no início e também porque a casa fecha em alguns minutos. Obrigado, Zé. Primeiro, parabenizar a audiência, parabéns, acho que foi muito interessante, muita informação, acho que é importante isso. Uma pena que tenha, acho que é talvez pelo horário, mas não é também só pelo horário. Infelizmente, o público, a população não tem o costume, o hábito de vir à Câmara mesmo. Parabenizar aqui, então, os dois representantes aqui, os três, verdade, desculpa. O Diogo, o Marco,
companheiro lá de trás, que eu não sei o nome, né? Por todas as intervenções, né? Vocês estão sempre presentes, e pedir para o Diogo encaminhar, então, o material para que a gente possa fazer aqui, os vereadores presentes, eu, Trigo, a Rose, o Valmir, Isaías, Carreira, que também esteve presente aqui, o requerimento, o Trigo eu falei, o requerimento com relação a essas passagens desses animais, tá bom? E só para deixar claro aqui, essa expansão, o perímetro urbano, então iria até onde? Só para deixar mais ou menos, ou não tem ainda, vai ser colocado na legislação? Lelo, eu acho que a ideia do projeto, o perímetro urbano, ele começa do Indaiá para cá, tá? Para o centro da cidade. Mas essa questão, o conceito é criar bolsões urbanos ao longo de todo a rodovia Castelinho, ali, né, João Hipólito Martins, em todo o seu perímetro, será possível, se for aprovado isso aqui no plenário, a criação dos bolsões urbanos. Mas será possível mediante os requisitos que a lei determina e a aprovação de lei específica por esta casa. A ideia geral é essa. Só para complementar, presidente, vai até a divisa do município de Botucatu com Itatinga. Entendeu? Ok. Tá bom. Pois não. Queria convidar os secretários para estarem presentes conosco na audiência pública do Código Ambiental. Tivemos uma audiência, 3 reuniões, e sentimos a falta dos senhores, porque o meio ambiente é um tema que necessita muito da presença de vocês. A gente está discutindo um capítulo específico sobre ética ambiental, onde a gente gostaria de colocar um processo operacional de consulta, tá, do meio ambiente em relação a todas as atividades de vossas secretarias. Eu acho que é um momento pertinente de convidá-los e assim, é muito importante que a gente crie esse fio entre as secretarias, né? Agradecer a presença de vocês e convidar. E sobre o requerimento, não sei de qual vereador, sobre a questão do avião, falaram da Dante Delmanto, pedindo para colocar um avião lá, eu vi uma notícia que o Ministério da Aeronáutica está doando aviões. Então, se a Prefeitura aprovar, se tiver alguém a ser homenageado, o Neiva, por exemplo, eles dão um avião. Tá? Então, uma dica. Interessante. Que eu lembrei disso. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos os secretários presentes, aos vereadores. Acho que, apesar do pequeno público, a audiência foi muito produtiva. A gente vai aguardar agora o encaminhamento do plenário e eu encaminho um e-mail para vocês com relação às emendas e ao resultado da votação. Muito obrigado, um bom dia a todos.